Hoje a gente vai falar um pouco sobre sabedoria voltado a investimentos. E eu vou usar como referência um rei da antiga civilização de Israel, chamado Salomão, que ficou conhecido pela sabedoria em administrar e entrar e sair de ambientes. Eu quero começar falando com vocês sobre uma passagem, livro de Eclesiastes, capítulo 11, onde ele fala que um dos princípios para investir com sabedoria é você investir em pelo menos 7 a 8 lugares diferentes. E não só investir, mas investir com generosidade. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre isso, sobre tentar analisar aqui, analisar ao máximo como é que ele investia, como é que ele colocava em prática isso que ele ensinava no livro de... A gente vai se aprofundar aqui bastante, o máximo possível para um vídeo para essa plataforma, e eu trouxe aqui esse mapa que eu estava arriscando, mostrar para vocês entenderem melhor onde é que fica a região onde ele governava, onde ele exercia o papel de monarca, que era nessa regiãozinha aqui, ó, conectando o continente africano com o continente asiático e europeu. Um dos principais investimentos que ele fazia era frotas navais. Tinha vários investimentos, no caso ele está falando de comércio. Pegava a mercadoria que ele produzia aqui e trazia de outros lugares também. E você precisava de frotas navais. Frota naval o que é? Estamos falando de navio, estamos falando de logística e falando de portos. Então já estamos falando aí de 3 tipos de investimento diferentes quando a gente fala de frota naval. Construção de navio, que na época era feita de madeira, então ele tinha que ter uma sociedade com reis parceiros, como na Bíblia orienta que ele teve sociedade com o rei de Tiro, que era uma região que era rico em árvore, a região do Líbano. Estamos falando de construção de portos, porque você não pode simplesmente parar um navio na beira de qualquer rio, na beira de qualquer praia, você precisa fazer construção de infraestrutura de portos. E estamos falando também de logística, investimento em fiscalização. Basicamente, hoje a gente consegue fazer a fiscalização com aparelhos como esse, fazer cálculos, fazer anotações, fazer perspectivas de movimentação. Porém, naquela época a tecnologia era diferente, era escrita. Para quem não sabe, escrever, calcular é uma tecnologia. E eles usavam isso. Então, já tinha educação, navios e infraestrutura. Então, já são 3 investimentos. No livro de Eclesiastes, como eu falei no começo, que ele orienta a você investir no mínimo de 7 a 8 investimentos diferentes, é porque ele cita que é impossível você prever o futuro, que o futuro pertence a Deus. E não sabe-se qual o mal do dia de amanhã. Se você for lá no livro, você vai conseguir ver isso com clareza. Rodrigo, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Não sou um grande investidor, não tenho grandes fortunas como esse monarca, não tenho grandes parceiros como ele tinha. Para quem não sabe, o parceiro dele, o rei de Tiro, tinha o governo sobre uma floresta gigante do Líbano, que é a matéria-prima para fazer navio, para fazer portos, para fazer casa, para fazer vários tipos de investimento, inclusive para fazer o papel, esse papel aqui que a gente usa para fazer anotações, como eu falei na questão de educação. O que é que você precisa saber? Que princípio se aplica para qualquer coisa, não importa a quantidade monetária e o volume de investimento que você vai fazer. O princípio é para qualquer coisa. Vamos se aprofundar mais aqui na região onde ele governava, que a gente já falou de 3 tipos de investimento que ele fazia. Temos que falar agora do quarto. Qual é o quarto investimento que Salomão fazia? Investimento político. Ele não tinha preconceito com nenhuma fronteira. Literalmente, ele tinha aliança política, ele investia tempo. Tem histórias onde ele recebe monarcas de outros estados, outros povos, outros territórios para conversar. Conversava horas e horas, e isso fazia com que ele criasse um investimento político, onde tinha troca de conhecimento, troca de informação e troca de experiência. Estamos falando aqui de 4 tipos de investimento. O quinto investimento que ele fazia de forma excepcional, que você pode ver nos livros aqui. Eu vou até abrir o livro de 1 Reis, capítulo 10. Fala do investimento de ouro que ele recebia e de como as pessoas que estavam em volta dele sustentavam ele a cada mês do ano. Existia um palácio onde ele tinha que gerenciar. Qual é esse versículo só para botar no vídeo? 1 Reis, capítulo 10. A história do Salomão, ela perguntou aqui qual o versículo. A história desse monarca que ele está falando, ele é escrito na Bíblia
em várias passagens da Bíblia, e não só de Salomão, como de outros monarcas. Salomão ficou conhecido por ter um nível de sabedoria em relação ao investimento maior. Ó, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, primeiro rei, segundo rei, tudo isso aí fala sobre os reis de Israel, inclusive o filho de Davi, Salomão. Tem outros livros, como o Provérbio, Eclesiastes, como eu citei aqui, que também fala bastante sobre a sabedoria de Salomão, mas a gente vai focar aqui nos investimentos, ok? Essa parte aí, pode deixar da pergunta, porque eu até espero que vocês façam pergunta aqui para a gente gerar novos conteúdos e gerar mais conhecimento e mais sabedoria aqui nessas plataformas. Voltando aqui ao assunto, quinta parte que Salomão investia era no bem-estar da corte dele. Ele recebia doações gigantescas. A cada mês do ano ele recebia doação de um determinado tipo de pessoa e essa doação ele destinava para as pessoas que estavam junto dele. Então ele investia em reinos vizinhos, investia em pessoas que estavam com ele, muitas vezes dando conhecimento que ele recebia de Deus. E sexto investimento de Salomão, construção de cidades, construção de casas, não importa o porte, pode ser uma casa grande, uma pequena casa, infraestrutura, ele investia isso de forma constante e precisa. Inclusive, tem uma história na Bíblia que ele perde, quando no final da vida dele ele começa a cometer muita idolatria, devido à quantidade de mulheres que ele casou, e Deus tem as consequências, que eu não quero entrar nessa parte agora, e ele acaba perdendo um pedaço do trono dele. E esse trono foi perdido e foi dado para o filho de uma mulher, no qual uma das obras dele de infraestrutura, de investimento em cidade, prejudicou essa mulher. Tem lá na Bíblia também, nesses livros que eu falei, e era uma obra de terraplanagem. Terraplanagem, para quem não sabe, para quem não é da engenharia, é um tipo de obra que nós engenheiros fazemos para que moldar a terra. Às vezes a terra é reta, a gente quer fazer uma espécie de contenção. Aqui na cidade de Aracati, onde está gravando agora, a cidade é um buraco, tem um rio e um mar muito alto e foi feita uma obra de contenção, uma obra de um muro de areia para que a água não invada caso venha um inverno muito forte. E continuando, já falamos 6, né? Investimento em cidade. E a sétimo investimento que ele fazia com maestria era investir em infraestrutura para plantação, as vinhas, criar a construção de jardins, de vinhas, de construção de agricultura. Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de plantar e colher, lei da semeadura. Lembra que eu falei em outros vídeos? Para você colher alguma coisa, a chance de você colher, você tem que plantar. Obviamente, algumas vezes você pode colher sem ter sido você que plantou, outras pessoas, mas é interessante que você plante. Então, está falando do sétimo investimento para diversificar plantação, cultivar. Ele cultivava bastante. Tinha as terras que foi herdada dele, por ele, e outras que eles foram adquirindo, e isso fazia com que ele tivesse possibilidade de investir com plantação. Rodrigo, o que é que esses 7 investimentos proporcionava de desafio para uma pessoa que está investindo? Saber gerenciar as emoções. Quando você faz um investimento, imagina só, vou falar do primeiro investimento que é mercado de navios. Ele pegava a mercadoria, trazia aqui, vamos dizer, eles tinham mina de cobre. Minas de cobre, levava o cobre para outro lugar, ou trazia animais exóticos, como é descrito também nesses livros, pegava um barco, passava 3 anos para ir para o Brasil, para vir para o Brasil, voltar para a região de Israel, e todo esse tempo era investido muito dinheiro para poder construir um barco não é barato para se fazer, matéria-prima, árvore, betume, estamos falando de engenharia, estamos falando de mão de obra extremamente qualificada para projetar e construir um barco, e mão de obra que não é tão qualificada para poder produzir. E além da mão de obra que vai carregar as coisas para dentro do barco. Então, isso aí demora um tempo, assim como uma plantação, que você planta uma semente e que, dependendo do tipo de árvore, demora 10 anos para poder dar retorno. Algumas, como milho, demoram bem menos, outras demoram 2 anos. Navio, como é descrito aqui, as frotas dele, com o rei de Tiro e outras frotas, iam para lugares distantes pegar ouro. E esse ouro tinha um risco gigante de, na volta, ser assaltado, ser perdido, o barco afundar, eles não conseguirem voltar. Então, um dos principais segredos para você realmente ter sabedoria, investir, ter essa diversificação de investimento é ter o coração tranquilo, ter inteligência emocional para gerenciar esses investimentos. Porque
Dificilmente um investimento que você faz hoje e colhe hoje. Muitas das vezes, não vou dizer sempre, mas muitas das vezes a semente que você planta hoje vai colher depois de 7 dias no mínimo. Algumas colhem antes, mas a maioria depois de 7 dias no mínimo, que é um ciclo. Até a própria Bíblia, todo rei, para quem não sabe, na história de Israel, eles tinham que seguir a Bíblia, o que a gente chama de Bíblia, aqui para nesse tempo, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era Gênesis, aí o livro dos nomes, que é o Êxodo, os livros da lei, e eles tinham que escrever para eles, tinham que dominar a tecnologia da escrita e escrever todos esses livros e meditar dia e noite para que a sabedoria nunca se apartasse deles e eles não se desviassem do Criador. Isso garantia com que eles tivessem uma inteligência emocional, tivessem uma capacidade de governo, desfrute e cultivo de forma excepcional. Porque, estou falando, às vezes a pessoa tem um investimento e fica preocupado. Imagina ter 7, imagina ter mais de 8, como é indicado aqui. É algo que você tem que seguir princípio de forma excepcional. Você tem que literalmente estar conectado com o Criador 24 horas para que isso não se torne algo pesado no seu coração, para que isso se torne algo divertido, se torne algo leve, se torne como se fosse uma espécie de jogo, de parque de diversões. Obviamente que isso vai agregar um valor gigante, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou encerrar ele aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, e eu espero que você deixe um feedback, deixe uma espécie de curtida, alguma informação aqui, dependendo da plataforma, você deixe um retorno, um feedback para a gente e nos faça perguntas para que a gente possa ser mais direto nas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa um feedback, porque eu estou com vontade de falar mais especificamente pegar cada temazinho desse e fazer um vídeo só para ele, um vídeo específico desses 7 investimentos que eu falei para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.